Na última demonstração que a gente viu em Use Memo, a gente viu como fazer para trazer objetos. A gente poderia trazer aqui dentro uma string, então a gente poderia trazer aqui qualquer valor aqui de string. A gente poderia trazer. Cadê? Nosso valor de string. Deixa eu trazer o counter aqui. Cadê memoise.count? A gente poderia trazer o valor aqui de string, a gente poderia trazer valor numérico, então a gente poderia trazer inúmeras formas de valores, mas a gente pode trazer também o que? A gente pode trazer componentes aqui dentro, né? Então eu traria aqui uma forma de callback, onde eu teria aqui um h2 e traria aqui o valor de hello. E eu poderia trazer esse valor, só que aqui ele trouxe por quê, né? Um erro. A função não é válida para um React Shield, né? Então, para ser um componente filho, né? Por quê? Porque aqui dentro da minha componente memorizado, eu preciso trazer ele como uma função. Aí ele vai trazer aqui o meu hello. E a diferenciação entre utilizar um useMemo e usar o useCallback é basicamente a funcionalidade dele, né? Porque os dois funcionam da mesma forma, só que um deles é para armazenar objetos e variáveis dentro de memória e o outro é para funções, né? Então vou colocar aqui function memoized function e vou trazer aqui o use callback. Então vou trazer o use callback, use callback, e ele tem basicamente o mesmo formato ali do nosso use memo, né? Onde a gente tem ali a possibilidade de passar aqui uma dependência, e essa dependência eu vou deixar vazia no momento, e em seguida eu tenho aqui o meu return. Então, o meu return ele é diferente do nosso use memo. Por quê? Porque eu não preciso passar aqui uma função para poder renderizar um componente, né? Então eu posso trazer aqui um componente direto aqui para ele e em seguida eu só vou trazer a função memoizada para ele e vou colocar aqui hello unicorn, sem espaço, hello unicorns. Aqui eu vou atualizar e prontinho. Então eu tenho aqui o elemento filho, né, trazendo aqui com facilidade aqui dentro. Então eu posso utilizar ela para fazer o quê? O disparo de funções com mais tranquilidade e vou armazenar a função inteira para ela ser utilizada somente na hora que eu precisar. Certo? Então é basicamente diferente do que a gente chegar e colocar aqui const, colocar um um objeto e falar para ele que o valor de z é igual a 1 e pedir para que ele fique esperando aqui que esse valor atualize, né? Então, ele sempre vai pegar esse valor aqui que vai instanciar e vai atualizar. E eu posso simplesmente passar o valor aqui falando que a minha função, minha function, cadê minha função? Ela pode ser com return de qualquer coisa aqui dentro que ela vai retornar, né? Então eu posso trazer ele aqui e falar para ela retorna aqui o valor do que eu preciso, né? Então eu posso escutar esse valor aqui e falar para ele traz exatamente isso daqui aqui dentro, fn, e ele vai trazer para mim o valor da minha função. Então, ele está trazendo um erro aqui porque eu estou falando que ele estou fazendo camadas DOM aninhada, né, aqui para dentro, né? Mas a gente já fala sobre essas tratativas, beleza? Então, a gente pode trazer isso com facilidade e sempre passando um parênteses aqui, porque senão a gente vai acabar quebrando a nossa aplicação. Beleza? Então, espero que tenha entendido a diferenciação entre eles, né? Basicamente, ambas fazem a mesma coisa, só que uma é focada diretamente em funções e a outra é focada para fazer com que renderize objetos de maneira simples e deixe eles armazenados em memória. Mas a estrutura delas é basicamente a mesma para poder utilizar, certo? Então, nos vemos na próxima aula e até mais.